Resumo detalhado de Mateus 19. Mateus 19 aborda ensinamentos profundos de Jesus sobre casamento, divórcio, celibato, crianças e riquezas, enquanto ele segue para Jerusalém. Jesus ensina sobre o casamento e o divórcio 19, 1 ao 12. Os fariseus testam Jesus, perguntando se é permitido ao homem divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo. Jesus responde citando o relato da criação. Deus criou o homem e mulher e os uniu para serem uma só carne. Ele enfatiza que o casamento é uma aliança sagrada, instituída por Deus, e não deve ser rompido pelo homem. Sobre o divórcio, Jesus esclarece que ele só é permitido em casos de imoralidade sexual ou porneia, mas quem se divorcia por outros motivos e casa novamente comete adultério. Os discípulos, surpresos com o rigor desse ensino, sugerem que talvez seja melhor não casar. Jesus responde que nem todos podem aceitar o celibato, mas apenas aqueles que foram chamados por Deus para isso. 2. Jesus abençoa as crianças, 19, 13 ao 15. Algumas pessoas trazem crianças para que Jesus as abençoe, mas os discípulos tentam afastá-las. Jesus, porém, repreende os discípulos e diz: deixem as crianças virem a mim e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence a tais como elas. Ele demonstra que a simplicidade, humildade e dependência das crianças são qualidades essenciais para entrar no reino dos céus. 3. O jovem rico e o desafio das riquezas, 19, 16 ao 30. Um jovem rico pergunta a Jesus o que deve fazer para obter a vida eterna. Jesus o instrui a obedecer os mandamentos, citando especificamente aqueles relacionados ao próximo: não matar, não adulterar, não roubar, honrar os pais, etc. O jovem afirma que já segue essas leis e pergunta o que ainda lhe falta. Jesus, então, desafia-o a vender tudo o que tem, dar aos pobres e segui-lo, prometendo-lhe um tesouro no céu. O jovem, porém, vai embora triste, pois tinha muitas riquezas. Após esse episódio, Jesus ensina que é difícil para os ricos entrarem no reino dos céus, comparando essa dificuldade com um camelo passando pelo fundo de uma agulha. Os discípulos perplexos perguntam: quem então pode ser salvo? Jesus responde que para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Pedro, então, lembra que ele e os outros discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Em resposta, Jesus promete que aqueles que renunciarem bens, família ou outras coisas por causa do reino dos céus receberão muito mais nesta vida e herdarão a vida eterna. Ele conclui com a frase: muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Mensagem central de Mateus 19. O capítulo reforça a importância de seguir os mandamentos de Deus, a santidade do casamento e a necessidade de colocar o reino dos céus acima de qualquer coisa, inclusive das posses materiais. Ele destaca que o caminho para a salvação requer dependência de Deus, humildade e disposição para sacrificar tudo por Cristo.